Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? No dia 19 de abril de 2000, Paulo Veronese Pavese, o Paulinho, tinha 10 anos e estava no playground do prédio onde morava na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Em um dos brinquedos, o garoto acaba caindo e batendo forte a cabeça. Sem demora, a mãe do menino leva o filho para o hospital que ficava próximo do acidente. Paulinho entra andando pela porta da frente do hospital e é atendido rapidamente pelos socorristas. O pai de Paulinho, Paulo Pavese, que também tinha o mesmo nome do filho, sai de São Paulo e corre para Poços de Caldas em socorro do menino. Ao chegar ao hospital, Paulo tem uma boa notícia. Os médicos garantem que, apesar de uma fratura séria no crânio de Paulinho, tudo deveria acabar bem. 2 dias depois, Paulo recebe a pior das notícias. Seu filho, Paulinho, tinha tido morte encefálica aos 10 anos de idade e chegara a hora da família decidir se o menino teria seus órgãos doados. O pai e a mãe de Paulinho concordam em doar os órgãos do filho. A partir desse momento, uma rede paralela e criminosa de transplantes de órgãos começa a agir. E tudo só seria descoberto graças ao pai de Paulinho, principalmente no momento em que ele recebe a conta de mais de R$11 mil pela retirada dos órgãos do filho. Esse valor de R$11 mil deveria e já teria sido pago pelo SUS. Sem respeitar a fila nacional de transplantes, a rede clandestina criada por um médico da cidade realizava cirurgias em transplantados em sua clínica particular, o que fazia de Poços de Caldas a cidade com maior número de transplantes do estado de Minas Gerais. Sem conseguir fazer com que a polícia da cidade abrisse um inquérito, Paulo Pavese inicia sua própria investigação, até conseguir chegar a um grupo de promotores que percebe haver fundamento no que ele trazia como provas. Aberto pelo Ministério Público, todo o processo contra os 4 médicos começa a se desenrolar, terminando somente em 2022, 22 anos depois da morte de Paulinho. O médico Álvaro Inhanes teve uma sentença de 21 anos e 8 meses de prisão. Mas dificilmente irá de fato para a penitenciária. Além de haver vários recursos, ele já tem mais de 70 anos de idade. Os outros 3 médicos foram julgados em 2021. Um foi inocentado a pedido do próprio pai de Paulinho. E os outros 2 pegaram, cada um, pena de 25 anos de prisão. Todos os médicos negam qualquer irregularidade com relação à doação de Paulo Pavese e todos eles se dizem inocentes, mesmo depois que outras vítimas começaram a aparecer. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista e entrevistador, e ao lado de Carla Albuquerque, diretor de Investigação Criminal e do canal Operação Policial. Eu converso agora com o Dr. Dino Miralha. Dr. Dino Miralha, ele é advogado da família da vítima do Paulo Veronese Pavese, que é um menino de 10 anos que morreu em 2000 em Poços de Caldas, e logo também assistente de acusação, apoiando a promotoria nesse caso. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade. E eu gostaria de começar com o senhor com uma pergunta que é clássica já do programa, que é, doutor, que caso é esse? Que caso é esse do Paulo Pavese? Na realidade, Paulinho Pavese brincava na piscina no playground do prédio onde ele morava, junto com mais um amigo, e nessas brincadeiras de criança ele subiu na lateral de uma lateral da piscina e escorregou e caiu numa altura de 10 metros. Quando ele caiu, ele levantou, chorando, evidentemente, foi conduzido por quem estava na hora perto a um hospital que se encontrava a 150 metros da casa dele, chegou andando, chegou conversando e foi
imediatamente internado. Ele tinha uma lesão grave no cérebro e foi internado para já começar os tratamentos, inclusive a cirurgia. O pai foi chamado, encontrava-se em São Paulo, a mãe acompanhou todo esse procedimento e quando o pai chegou, inicialmente falaram que era um caso grave, com toda a gravidade de uma lesão cerebral, porém existia recurso, ele seria feito um destamponamento para poder diminuir a pressão interna no cérebro, mas que ele tinha muita chance de ficar bem sem sequelas. No dia seguinte, inicialmente, esse foi o diagnóstico. Lógico, um diagnóstico preliminar e muito cru, ali no calor dos acontecimentos. Posteriormente, o quadro dele piorou, e no dia seguinte, quando o pai já estava presente, foi ventilada a hipótese que ele talvez não sobreviveria. A partir desse momento, perguntaram aos pais se eles concordavam em doar os órgãos em caso de morte cerebral. E como é muito comum nesses casos, a família é muito abalada, existe toda uma comoção interna, pessoal, eles falaram que eles jamais iriam impedir que uma outra pessoa continuasse a viver com os órgãos do filho, caso o filho não pudesse continuar vivo. Esse eu acho que, inclusive, é um perfil do pai doador, sabe? Nessas questões de acidente de filho. Ele enxerga na chance do transplantado uma continuação da vida do próprio filho. E com isso ele assinou o termo. A partir daí, ele assinou a sentença de morte do filho dele. Porque quando você procura um médico, principalmente na situação que eles procuraram, emergência, tudo às pressas, foi de última hora, o médico é quase que a última pessoa que você entrega a vida do seu filho antes dele encontrar com Deus. Ele não vai... Já não tem mais ninguém ali, sabe? O coveiro, ou o crematório, ou qualquer coisa que vier depois disso já é na fase morta. Então aqueles médicos foram as últimas pessoas que receberam Paulinho em vida. E aí começou uma luta curiosa, porque existia um potencial doador de órgãos, jovem, sadio, que não queria morrer. Então começou uma luta entre a falência múltipla de órgãos, que acabaria com todo o processo de transplante, ou a morte cerebral. O que acontecesse primeiro seria a consequência do fato. E eles não conseguiam esperar, porque eles começaram a negociar os órgãos. Existia uma central clandestina de transplante. Eles, os médicos. Os médicos, mais tarde eu vou conseguir explicar para você, porque se eu aprofundar demais agora, nós não acabamos nunca. Eu estou dando só uma... Sim. Os médicos, na realidade, eles trabalhavam num hospital, nesse hospital próximo à casa dele. E todos os transplantes eram feitos na Santa Casa, equipe de transplante na Santa Casa, e o coordenador da equipe de transplante da Santa Casa tinha uma clínica particular de implante e acompanhamento de transplantados de rim. Isso em Poços de Caldas, tudo isso. Poços de Caldas chegou a fazer mais transplantes que a cidade de Belo Horizonte. Eles fizeram um serviço paralelo de transplante Poços de Caldas que virou uma grande máfia. E assim, gerando muitos e muitos valores. Para você ter uma ideia, a córnea do Paulinho foi parar em Campinas, sendo que o Sistema Único de Saúde, e a central de transplantes, ela é tudo estadual. Esses órgãos teriam que ter sido transplantados no primeira pessoa da fila no estado de Minas Gerais. Assim como os rins e fígado e tudo mais. Só que os fígados, ele tratava. Ele fazia o transplante de rim e o fígado eles mandavam para o Sistema Único de Transplante, ou Central de Transplante, em Minas Gerais, para poder, inclusive, dar uma satisfação para o órgão público que havia sido feito retirada de órgão. O rim e a córnea nunca apareceram nessa lista de transplantes. Eles foram retirados. Poços de Caldas não podia fazer nem retirada de córnea. Isso tudo foi feito de uma forma muito rápida, porque a luta contra a falência múltipla de órgãos era fatal, e ele não morria. Então era necessário interromper o processo. E o jeito de interromper o processo foi anestesiando ele
transferindo ele às pressas para a Santa Casa, fazendo uma anestesia inaladora para uma criança em morte cerebral. Segundo eles alegaram, uma anestesia inaladora e fizeram a retirada dos órgãos. Ou seja, eles efetivamente anteciparam uma situação que ninguém saberia dizer se iria acontecer ou não. E o Paulo Pavese, o menino, a família, ele é de Poços de Caldas ou ele é de São Paulo? Eu acredito que eles são de Poços de Caldas. O pai trabalhava em São Paulo, mas eu acredito que eles residiam em Poços de Caldas. Mas eu não consigo afirmar isso, porque isso é uma coisa que aconteceu há 20 anos, isso nem foi objeto de questionamento. É mais uma pergunta do seguinte: quando acontece um caso tão grave como esse, eu imagino que as pessoas queiram ir para os melhores centros para você ter o melhor tratamento. Não questiono a qualidade médica de Poços de Caldas de maneira nenhuma, mas seria natural, inclusive, dos pais quererem levar ele para Belo Horizonte, porque geralmente nas capitais dos estados você pode ter, acredita-se pelo menos que você possa ter mais possibilidades. Eles tentaram tirar o menino do hospital, eles entregaram para esses médicos toda a sua esperança? É exatamente isso que você acabou de falar. O problema é que quando você chega nessa situação, você é um pai. Eu sou pai, mas eu nunca passei por isso. Mas eu até tento entender tudo o que aconteceu. Você fica tão fragilizado que você fica à disposição de qualquer pessoa que está ali pronta para ajudar. Você não vai acreditar que aquelas pessoas que você procurou desesperadamente vão ser exatamente os coveiros do seu filho, entendeu? Isso é uma coisa difícil. E ele não teve tempo hábil de fazer isso, porque o Paulo trabalhava em São Paulo, numa multinacional, teve que dirigir para Poços de Caldas, não é uma viagem curta, apesar de não ser tão longa assim, e quando ele chegou, o Paulinho já estava no CTI. A partir daí, o encontro de Paulinho e Paulo não ocorreu, porque o CTI você não tem acesso. Ele entrou naquele processo de CTI, naquele sistema intensivo de tratamento. O pai achando que eles estavam tentando salvar o filho e a equipe de médicos tentando salvar os órgãos. Então, essa distância de interesses não foi pressentida pelo pai. O pai não conseguiu perceber. Ele acreditava que o filho estava com anjos, mas na verdade poderia estar com demônios. Na realidade, ele estava com os demônios. Com os demônios dele. Os demônios dele, pessoalmente. No caso, quando ele vai, que os pais autorizam essa doação, porque eles imaginavam, mas eles não tinham certeza que o filho morreria ainda, só no limite. Como que eles ficam sabendo que o filho morreu? Pronto. Existe um procedimento legal que são os exames que devem ser feitos. Então, durante 6 horas, esse menino não pode estar medicado com nenhuma espécie de droga, tipo dormonide, qualquer uma coisa dessas, porque vai afetar o reconhecimento. Tem que fazer uma repetição desse exame. A equipe de transplante não pode participar desses exames, porque a equipe de transplante entra no caso após a morte. Ela não fica esperando num puleiro igual um urubu a morte acontecer, entendeu? Ela precisa ser chamada a partir do momento que é detectada a morte. Nada disso aconteceu. O primeiro exame dele de morte encefálica, ele estava completamente dopado de dormonide, porque é a medicação que se dá nesses casos quando a pessoa está sentindo dor, delirando, agitada. Então ele não poderia ter sido constatada a morte no primeiro exame. O segundo exame nunca aconteceu. Ele foi transferido para a Santa Casa numa transferência absurda. Não se transfere um paciente nessas condições. Ele foi transferido para a Santa Casa vivo, não fizeram o segundo exame de constatação, inventaram que tinha exame, que tinha arteriografia, que tinha... não teve nada, nos autos não consta nada, e são 23 volumes dentro. É uma coisa assim, impressionante, que você, para começar a ler o processo, você não acaba de ler. Sim. São 23 volumes, cada uma com 400 folhas. Então, assim, é um negócio impressionante. E você não acha os exames necessários. Você vê que aconteceu um monte de coisa. Não existe possibilidade de se anestesiar um paciente em morte cefálica. Isso não existe. Por quê? Principalmente em cirurgia inaladora. Ele já não está mais respirando. Então, o que eles fizeram? Eles poderiam ter, logo no júri, durante o júri, porque eu não sou médico, então assim, eu questionei os médicos.
E um deles falou assim, não, a gente anestesia para poder acontecer um relaxamento muscular. Eu não entendi, mas ouvi. O outro falou que anestesiava para poder preparar os órgãos para retirada. Então, nem os dois médicos não conseguiram combinar nem a mesma mentira, sabe? Eles vieram muito despreparados para contar uma mentira sólida. Então, eles passaram a entrar em contradições no júri, que foi uma coisa horrível. E eu como pai, eu fiquei profundamente emocionado no júri. Imagino. Porque a gente faz um programa chamado Transplantes, onde a gente acompanha de maneira muito séria como é feito o transplante no Brasil e tudo mais. Pelo que eu aprendi, ele precisa de 3 exames, 3 óbitos, né? O primeiro, depois 6 horas o segundo, e aí um terceiro que é feito por um neurologista. Nenhum deles se falam, você tem que ter certa... Cada um dá, e o neurologista que dá, na verdade, a morte cerebral. Eu acho que, na realidade, o neurologista faz essa arteriografia final, eu acho. Eu não sou médico. E nisso não teve? Não. Nada só teve disso. O primeiro exame, ele completamente dopado de dormonide, não tinha dado o prazo das 6 horas, ele foi constatado a morte cerebral, ele está em morte cerebral, nós vamos transferir ele, e o pai falou, vai transferir. E o pai está na mesma situação que eu, sabe? O pai também não é médico. Sim. E eles transferem para a Santa Casa por quê? Porque a Santa Casa era o hospital autorizado para fazer esse tipo de transplante. Tanto que a Santa Casa errou, que a Santa Casa está proibida de fazer transplante até hoje em Poços de Caldas. Continua tudo suspenso. Porque o que eu também conheço do transplante, onde está o doador, o corpo lá está. Ele tem que ser mantido vivo, a equipe de retirada de órgãos vai até ele no hospital, tira os órgãos e vai imediatamente para os receptores que tem a sua fila, que é uma fila inviolável, que você não sabe quem é o primeiro, é um número que você é, as pessoas são ligadas, né? Eu vou receber um rim, ligam para mim, eu já tenho que ir para o hospital, ver se eu estou com febre, se eu não estou, tal, se eu tiver com febre vai para o número 2, é uma logística muito complexa e que tem que ser exata. Me estranhou muito quando eu li que eles levaram o corpo do menino para a Santa Casa para lá ser tirado. Na realidade, eles levaram o corpo para fazer o exame complementar, que não foi feito. E que nem deveria, eles deveriam ter feito no próprio hospital. Mas aí começam os problemas. A Santa Casa, o mesmo titular do serviço de transplante da Santa Casa era o titular da clínica particular de implante dos rins. Os rins jamais entraram na fila de transplante. A córnea foi enviada para Campinas para 2 meninos, e a gente teve que ouvir o médico falando aos risos que 2 crianças estavam vendo, em razão do que ele tinha feito. Eu até acho muito válido, as 2 crianças estavam vendo, mas existiam outras 2 crianças na fila que mereciam ter recebido os olhos. Ele falou que se não mandasse para Campinas, iria perder as córneas. Numa das entrevistas que a gente fez para esse programa Transplante, inclusive a Carla, ela comenta com o médico que ela ficava muito angustiada por conta do programa, que ela estava começando a torcer para que aquela pessoa conseguisse um órgão, mas será que ela estava torcendo para alguém morrer? Aí o médico responde para ela, Carla, que um número X de pessoas, esse número vai existir de pessoas que vão morrer de morte cerebral, é certo. A dúvida é se eles serão ou não doadores. Então, ou seja, você não está torcendo para ninguém morrer, você está torcendo para que a pessoa que, caso venha a ter a morte cerebral, seja um doador. Nesse caso, não teve uma pessoa que morreu de morte cerebral. Pelo que o senhor me conta, ele foi assassinado praticamente. Na realidade, o júri entendeu que todos os 3 médicos que participaram da retirada dos órgãos cometeram um crime de homicídio, tanto que eles foram julgados no tribunal do júri e condenados. São 3 médicos. Na realidade eram 4, mas um dos médicos, na primeira sessão do júri, nós fizemos, já tinham 3 condenados pela remoção dos órgãos, que não é crime doloso contra a vida. A remoção é ilegal. Esses foram condenados pelo juiz de Poços de Caldas. O júri não conseguiu se realizar em Poços de Caldas, tamanha força dos réus, que não deixaram o júri acontecer. Foi desaforado para Belo Horizonte para conseguir fazer os júris. Quando foi feito o primeiro julgamento, que seriam 4 réus e foram só 3, porque Álvaro Inhanes, que foi esse que foi julgado por último, e o chefe desse esquema todo de retirada de
de órgãos. Conseguiu subir um recurso fajuto no STJ e saiu do júri. Durante o júri, Paulo Pavese, pai, foi questionado por um dos advogados: o senhor não está aqui fazendo justiça, o senhor está aqui fazendo vingança. E ele falou assim: ó, tanto que eu não estou fazendo vingança, que eu não sei o que é que esse médico que está aqui, ele fez assim, eu posso até te enviar o vídeo do júri, ele fez assim: esse médico que está aqui não deveria estar aqui, porque ele não tem nada com isso, ele só fez a admissão do Paulinho no hospital inicialmente. E esse médico foi absolvido a pedido do Ministério Público e da assistência. Não foi absolvido porque ninguém conseguiu provar nada com ele. Pelo contrário, o próprio pai afirmou que ele não tinha que estar no júri. Então, os 2 primeiros médicos foram condenados a 28 anos, e esse terceiro médico só não foi condenado nessa pena porque os crimes de remoção de órgão já estavam prescritos. Ele tem mais de 70 anos, a prescrição fica pela metade. Quando desses 3 médicos que foram, o que eles eram médicos especializados para atender o Paulinho? Não. Apenas para avisar as pessoas, Paulo e Paulinho, Paulo é o pai e Paulinho Isso. é o menino de 10 anos que faleceu. Como os nomes são iguais, então às vezes as pessoas podem estar, vamos chamar aqui, reforçando Paulo e Paulinho, Paulo pai, Paulinho filho. Esses médicos, eles tinham condições e conhecimento para atender o Paulinho na entrada que ele deu de problema cerebral e tudo? Olha, eu acredito que de repente talvez não tivesse médico para atender o Paulinho no Brasil, no mundo. Eu não conheço de medicina e eu não era advogado deles na época. Agora, o que aconteceu foi, ele foi conduzido para o hospital andando, entrou num procedimento cirúrgico grave, o estado dele era grave. Podia ser que ele viesse a ter morte cerebral durante esse procedimento ou viesse a morrer da falência múltipla dos órgãos e ele sucumbisse. Porém, os médicos não têm o direito de antecipar essa história. Isso aí não é um direito pertencente a eles. Eles estão ali para salvar vidas e não para promover mortes. Então, ficou muito claro que, a partir da assinatura do termo de doação, eles mudaram o foco do tratamento. Eles já não estavam tratando mais de uma criança em estado, talvez, pré-morte. Eles estavam cuidando dos órgãos. Estavam cuidando de um dinheiro, né? Praticamente, porque é isso que vai... Uma mercadoria. Eu falei isso para ele. O senhor é um mercador de órgãos. O senhor, hora nenhuma, o senhor pensou na criança, o senhor pensou no seu negócio. Ele tinha uma rede paralela, ele tinha uma fila paralela de transplante. O que além de absurdo, imoral, indecente, tudo indecente. E aí, legal. Eles chegaram a colocar os órgãos, parte dos órgãos, no Sistema Único de Saúde para meio despistar, é isso? Parece que foi remetido, porque como tem muitos anos e o controle na época já não era tão bom, tanto que eles fazem estudo, a informação é que o fígado foi remetido para a Central Única de Transplante, mas que o rim foi destinado a pacientes do Dr. Álvaro, que era especialista na matéria, e as córneas, contadas por ele mesmo, foram entregues para o hospital da Unicamp para 2 crianças. A gente tem até os nomes das crianças. A gente evitou divulgar isso porque, infelizmente, acho que as crianças não têm nada com isso. Quando que os pais, eu não sei se foi o Paulo pai ou outra pessoa, quando que eles desconfiam que aquilo estava tudo completamente esquisito? Bom, Beto, eu vou te falar, o pai é uma coisa mais impressionante do mundo, o conhecimento do pai hoje sobre todo esse assunto. Evidentemente que na época ele não tinha esse conhecimento e nem tinha essa perspectiva. Você tem uma ideia, ele deu placa de agradecimento aos médicos por tudo que eles fizeram pelo filho. Ele deu placa escrita, de bronze, de placas. E aí ele foi receber uma conta de R$11 mil. Ele falou assim, mas R$11 mil, doador de órgão não paga, porque eles entram no Sistema Único de Saúde. Por que estão me cobrando? Aí você está doando seus órgãos, você não pode pagar para doar nada. Beto, ele começou a ver os documentos, e começou a ver anestesia, e começou a ver erros, e começou a ver porque
a certeza da impunidade era tão grande que eles não preocupavam nem em preencher relatórios de maneira correta. Eles discriminaram ali, doação de órgãos custa 5 mil. Não, anestesia, inaladora e não sei o que, tudo colocado para cobrar do pai. O pai falou assim, eu não estou entendendo isso, mas anestesia inaladora me cobrando por internação, por doação de órgão. Meu filho entrou no Sistema Único de Saúde desde do primeiro dia, mudou para Santa Casa, eu não estou entendendo o que estão me cobrando. E a partir daí ele falou, tem alguma coisa errada. E aí, a partir daí, ele virou essa pessoa que 22 anos depois conseguiu condenar o último médico. Mas ele tem 22 anos, ele ficou 22 anos com o caixão do filho aberto. Quando ele chegou e começou a questionar, o que os médicos falavam? Não, se eu estou errado, se eu estou preocupado com dinheiro, a questão aqui não é dinheiro, nós fizemos tudo pelo seu filho, não é possível. Então, se o senhor está reclamando da conta, nós vamos suspender a conta. Ele falou, não, agora vocês não vão suspender mais não, agora eu quero saber tudo o que aconteceu. E aí ele começou a entender o procedimento do transplante, como funcionava, quais seriam as medidas necessárias para se atestar uma morte cerebral, se esse transplante poderia ter sido feito da maneira que foi, a doação encaminhada da maneira que foi, e ele foi percebendo uma centena de erros, porque eles não tinham medo de nada. Eles estavam cobertados pelo político mais forte da região, que era do grupo da ONG, que transplantava órgãos. Eles tinham uma lista paralela de órgãos, eles faziam o que eles queriam, sem ninguém fazer nada. Pra você ter uma ideia, eles fizeram um acordo com a Polícia Civil que os pacientes mortos de morte cerebral que haveria o transplante, eles não seriam necropsiados pelo Instituto de Medicina Legal. Nem pacientes de acidente, é isso. É por isso que o júri foi desaforado para Belo Horizonte, ninguém conseguia fazer o júri em Poços de Caldas. Eles fizeram passeata pelos médicos quando os médicos foram denunciados, teve passeata na cidade, carreata. Entendeu? O esquema da Poços de Caldas é uma cidade que está perto de São Paulo, uma cidade muito bonita, mas o esquema lá era muito profissional. Mas eles tinham certeza da impunidade. E como que o Paulo... Como todo mundo no Brasil, viu? Essas pessoas que são pegas nesse esquema de corrupção é porque eles acham que ninguém vai pegar. As pessoas vão ficando arrogantes, né? E relaxadas. Porque acham que já está por cima de tudo. Sabe? Vai passando um probleminha, deixa uma bobagem para lá, e a hora que vem alguém investigando, ele vai pegando essas pontas todas, e foi o que o Paulo fez. E fez sozinho, porque ele não teve a ajuda da polícia, ele não teve a ajuda de ninguém. E como é que ele consegue transformar a morte do filho dele num caso criminal, numa investigação? Onde que ele consegue? É o Ministério Público e a polícia? Ele sai de Poços de Caldas? O Ministério Público, a princípio, e a Polícia Federal, a princípio, classificaram ele como um caluniador, um ignorante, um cara que estava à procura de reportagens e tudo mais. Mas logo depois ele foi agregando nesses conhecimentos, ele foi agregando também relacionamento. E nem todo mundo é ruim feito os outros, né? Sim. Então ele conseguiu vir montando uma turma que acreditou nele. E uma das pessoas que acreditou nele, além do primeiro promotor de Poços de Caldas que denunciou todo mundo, foi um juiz de Poços de Caldas, que hoje já é desembargador, e que foi muito perseguido por esse julgamento. Ele teve que, inclusive, mudar da comarca de Poços de Caldas e ir para outra comarca, porque ele já não conseguia mais ter espaço dentro da comarca até para poder praticar a justiça. E essa foi a condenação inicial dos médicos. Foi onde explodiu o assunto, porque foi a primeira condenação. Aí eles recorreram, não paravam de recorrer, mas aí já existia um caso. Você sabe que nos Estados Unidos existe muito essa frase, né? We have a case. Então, Você precisa ter um caso. Nós já temos um caso, pronto. E aí começa a agregar quem está a favor, quem está contra, a opinião pública de um lado e do outro, da mesma forma. E o Paulo sempre foi muito atacado. Mas o Paulo pai, que é o Paulo, é uma pessoa de uma força impressionante. Ele prestou um depoimento no primeiro júri de mais de 1 hora. Todo mundo tem isso gravado. É uma coisa impressionante, a força dele, a certeza dele no que ele quer fazer, como que ele foi assim, obstinado. Teve uma frase que me ficou muito marcada. Ele não pôde entrar no CTI no primeiro dia.
E como ele morava a 150 metros da casa dele, ele foi dormir na casa dele. O advogado no júri virou para ele e falou assim: o senhor abandonou seu filho no hospital. Ele virou para ele e falou assim: 21 anos depois eu não abandonei meu filho, imagina se eu abandonei meu filho na primeira noite. Sabe, isso me marcou demais. Isso me marcou demais. Forte. É muito forte. É uma frase que sintetiza bastante, né? A busca a história. É o que o senhor falou, ele 22 anos com o caixão do filho aberto. Aberto, sem direito de enterrar, sem direito de chorar, de ter uma missa de 7º dia, que seja. Tudo muito duro. Agora são 3 médicos, né, que foram... Não, na realidade hoje a gente tem 3 médicos condenados no júri e tem 3 médicos condenados no juiz singular. São 6 no total? Na realidade eram 7 envolvidos e hoje são 6, porque tem um anestesista. Todos esses médicos sabiam que fazia parte ali, que eles estavam, na verdade, terminando a vida de um menino para conseguir um dinheiro. Até porque as pessoas não sabem, o transplante de criança é o mais difícil de se ter, porque criança morre menos que adulto. E ainda mais de morte cerebral. Tudo bem, criança bate cabeça, tá, mas ela tem até uma possibilidade... Tem uma resistência maior também. E ele pode se refazer muito rápido. Recuperar. Então, uma criança é até mais cara nesse tipo de tráfico de órgãos. Todos esses médicos sabiam que fazia parte de um crime? Eu vou falar para você, se fosse eu, advogado, se fosse o pai do Paulinho, o Paulo, que era um empresário, eu até acredito que isso pudesse passar sem ser percebido. Mas um grupo de médicos habituado a fazer e praticar transplantes, anestesistas, cirurgiões, neurologistas, nefrologistas, sabe, eu acho muito difícil que isso tenha passado por eles sem eles estarem sabendo. E todos eles faziam parte desse esquema de fila de transplante paralela, desse centro de transplante? A gente sabe que tinha uma ONG constituída em uma central de transplante, constituída em Poços de Caldas, que administrava essas questões. E o nefrologista, o titular da seção do setor de transplantes da Santa Casa, que é o último condenado, Dr. Álvaro Yanes, era o nefrologista. Então ele fazia não só a retirada, como fazia o implante do rim, e fazia o acompanhamento do paciente. E recebia pelo SUS por isso, e recebia do paciente que ele vendia o órgão. Então esse eu sei que ele fazia. Os demais, tem um que é neurologista, que apoiava. Como que eles faziam o rateio desses valores? Isso realmente não ficou claro no processo. Porque ninguém falou, não, eu ganhava 30%, 20%. Mas eu não acredito que médicos desse gabarito, acostumados a praticar transplantes, na central de transplante que mais praticava transplante em Minas Gerais, que eles estavam fazendo isso por amor à profissão, sabe? Eu não sou tolo a esse ponto. E essa central de transplantes, essa fila de transplantes, ela era legal? Não, ilegal, completamente ilegal. Tudo isso era por baixo dos panos? E ainda recebia verba do Ministério da Saúde, sem ter CNPJ. Por ser uma ONG? Por ser uma coisa muito bem protegida, com um poderoso cabeção controlando isso tudo. Vocês conseguiram comprovar essas transações financeiras entre pacientes que queriam órgãos com os médicos, mostrando que pessoas ali receberam transplantes de doadores que não foram para o SUS? Eu queria que você entendesse uma situação. Eu até respeito muito a pessoa que compra um órgão no desespero. Existem algumas figuras do direito que excluem a culpabilidade, afastam o crime. Uma delas chama estado de necessidade. Se uma pessoa que está morrendo, fazendo transfusões constantes, você tem uma chance, você tem recurso, você tem uma chance de comprar um órgão, eu até não condeno esse que está comprando, sabe? Eu acho que é humanamente compreensível. Então essas pessoas não vêm falar, porque afinal de contas elas são parte de uma organização criminosa, mesmo que sejam como beneficiários.
e essas pessoas melhoraram a vida delas. Isso é indiscutível. Mas na investigação não se chega a essa comprovação? Não tem. A investigação inicial, como eu te disse, foi toda feita em Poços de Caldas. Foi muito difícil andar a investigação. A partir do momento que a investigação começou a andar, a gente já tinha tanto tempo dos fatos ocorridos que seria até muito difícil detectar. Ainda mais que não existe a colaboração do implantado. Ele não quer falar. Sim. Ele não quer se ver envolvido numa situação dessa. Cara, comprei um órgão do menino que foi assassinado para eu poder ter rim. Sim. Eles não vão falar. Então a gente não conseguiu. Não foi a gente e eu, não foi o grupo que investigou e que acusou e tudo, não conseguiu identificar doadores, os doados. Mas são 7 casos, viu, Beto? Nós vamos chegar nesse caso, não. Eu vou chegar neles. Apenas até, como o senhor falou da parte de a pessoa poder comprar órgãos, só para explicar para as pessoas, o Brasil é uma grande referência de transplante de órgãos. E talvez uma das ações mais democráticas reais que existe nesse país, onde você tem uma fila única de transplantes e vai passar à frente quem precisa mais. E tem uma equação grande que é feita com idade, com uma série de coisas. E para fígado, por exemplo, tem um que eles chamam de taxa MELD, que você sobe ou desce de acordo com a necessidade. Não é porque você está 2 anos na fila que você tem mais... você precisa receber na frente de uma pessoa que entrou agora. Porque a pessoa que entrou agora, ela pode morrer daqui 2 dias e você está 2 anos e você ainda pode sobreviver mais tempo. Essa é uma fila muito democrática. Comprar órgãos no Brasil seria a gente colocar também o fator financeiro como um determinante para quem vai receber ou não órgão. E aí eu acho que você perde um pouco a democracia. Se você não conhece a parte de transplante, convido vocês a ver a nossa série de transplantes. Eu vou botar aqui também durante essa nossa entrevista, porque ali se explica bastante e é muito sério. É por isso que me entristece esse tipo de crime, por conta de você pegar tudo que é bom e você fazer... será que é tudo assim? Não, não é tudo assim. Mas que bom que foi encontrado, que pena que o Paulinho morreu, que pena que o pai passou por tudo isso, mas essa força do pai vai fazer com que a gente evite de ter esse tipo de ação ainda acontecendo em Poços de Caldas. Então, talvez o Paulinho ali tenha sido um salvador de outras pessoas. O que o hospital alega? O que os médicos alegam? O que a Santa Casa diz? Não, na realidade, o primeiro hospital, ele não participou de nada, ele recebeu o menino machucado, foi dando as providências e depois ele foi transferido. Nada aconteceu no primeiro hospital. Quando ele entra na Santa Casa, ele já entrou para ser retirado os órgãos. Independente do estado que ele entrou lá, ele entrou exatamente para isso. Ele entrou para ser preparado, cuidado, porque tem uma expressão, você como quase especialista em transplante, você sabe, a expressão mais triste para mim nessa história toda é: os órgãos vão chocar. Igual um ovo choco é aquela coisa podre. O órgão não pode chocar. Isso para mim desculpa a redundância, mas para mim é chocante, sabe? É um horror, porque assim, eles mantiveram uma chocadeira viva para poder manter aqueles órgãos intactos em condição de ser transplantado, e eles receberam um dinheiro, que não tinha nada de humanitário no procedimento, sabe? Era uma questão puramente financeira. O Álvaro Yannis riu na nossa cara, debochou, aí tentou chorar, não saiu lágrima. E isso tudo está gravado em vídeo, sabe? Sim. Porque hoje as audiências são todas online, então tá tudo gravado. E se você precisar, eu posso te encaminhar. Eu quero todas essas, o depoimento do pai e tudo. Porque para entender também aqui, só explicando isso que o doutor está falando aqui, com razão, é que o corpo do doador tem que ser mantido vivo. É uma expressão estranha, porque numa morte cerebral a pessoa morreu, mas o corpo tem que ser mantido vivo. O que significa que todos os órgãos têm que manter as suas funções, porque senão eles vão chocar, senão eles vão falhar. Então, por exemplo... Apodrecer. Se você não mantiver o rim funcionando, ele contamina todos os órgãos.
Então você tem que, aquele corpo tem que ser mantido vivo até chegar a equipe de doação, de retirada de órgão para levar. Então essa preocupação de ser rápido, até porque no caso aí não é só salvar vidas, é também um fator financeiro. Vocês encontraram essas transferências, vocês, eu digo, a polícia, a investigação, foi encontrado, foi caracterizado ali a troca financeira que mostrasse, olha, eles receberam tanto por rim, tanto por córnea, pelo menos desses meninos aí que foram encontrados em Campinas? A questão da impunidade que eu falei logo, que eles não tinham medo de nada, que eles conviviam bem com essa impunidade, foi esse o problema. Quando a coisa apertou para poder conseguir essas investigações, já ninguém conseguia chegar muito mais longe do que tinha comprovado nos relatórios médicos. Então, os médicos foram condenados por aquilo que eles escreveram, por aquilo que eles praticaram. Ninguém inventou documento. Sim. Nós não fomos ver anestesia, inventar uma anestesia que apareceu do nada. Está tudo nos relatórios médicos que eles mesmos preencheram. Então, como isso foi o que fundamentou a condenação, essas falhas nos relatórios, nos procedimentos, a falta de procedimento técnico, no abandono completo das lições médicas e dos juramentos médicos, assim, foi isso que condenou eles. Não foram localizar as vítimas, saber de onde nas contas bancárias, porque isso aí já estava tudo... Já foi. Já tinha sido, de uma maneira correta, apagado. E a Santa Casa, ela diz o quê? Não, isso era procedimento, não foi nada a Santa disso? Casa, para você ter uma ideia, a Santa Casa está proibida de fazer transplante de órgãos até hoje. Mas ela tentou se defender? Eles sofreram... Não, teve o CPI do tráfico de órgãos, e eles foram violentamente... publicamente condenados. Eu não sei efetivamente qual tipo de sanção, além dessa proibição, que ocorreu com a Santa Casa. E a Santa Casa, hora nenhuma, se manifestou, porque é fácil ficar calado. Sim. É mais fácil ficar calado. Entendeu? Você deixa a dúvida para todo mundo e não fala nada. Tentou-se ainda ir por um caminho, foi um erro médico? Não, hora nenhuma. Tentaram ir, porque assim, isso não é competência do júri. Aí quando o juiz singular de Poços de Caldas condenou, isso não é competência dele, aí faz 30 recursos, aí fica 22 anos para ser julgado, que é um recurso atrás do outro, e os recursos mais absurdos, meramente protelatórios, isso tudo aconteceu. A trajetória do processo, se não fosse o pai Paulo, Paulinho estaria enterrado e esses médicos estariam tirando o órgão até hoje. O mérito é dele. Eles continuaram... Ele provocou o Ministério Público, ele provocou as investigações. E os médicos continuam até hoje falando que não é nada disso, que eles não fizeram nada disso. Então, esses 6 médicos. Sou um bom samaritano, eu pago cesta básica para os meus pacientes, eu transplanto meus pacientes de rim de graça, eu mando van buscar eles em casa, sabe? Essa é uma situação que ninguém acredita nisso. E transplante de rim de graça também, aqui para as pessoas saberem, o SUS é quem mais paga. 98% dos transplantes de fígado dos últimos anos foram pagos pelo SUS em altíssimos hospitais no Brasil inteiro. São Paulo recebe muitas pessoas do Brasil inteiro, o SUS manda... jatinho buscar as pessoas para se transplantarem aqui. É isso que eu queria falar. Existe uma central de transplante que disponibiliza avião para os médicos fazerem retiradas em tempo hábil de implantar no primeiro da fila. E lá nem chamar avião, não chamava, eles já faziam a distribuição entre eles. Por ali, porque ali já era o local. Uma pena, o que eu queria saber, assim, como era o esquema logístico deles, se as pessoas já estavam nesse centro de transplantes, mas vocês não foram para... Na parte de rim, eu sei. Na parte de rim, o doutor Álvaro mantinha uma lista particular, uma fila particular dele, que é o nefrologista, que é o responsável pelos transplantes da Santa Casa, que foi esse último médico a ser julgado. Ele tinha uma lista própria de pacientes aguardando rim. Como que ele justifica essa lista? O que ele fala dessa lista? É porque ele falou que era da ONG, era uma lista da ONG dele. Mas a ONG não tinha CNPJ, recebia verba do Ministério da Saúde. Mas não pode, porque tem uma lista única de transplante. Quando vocês colocam ele contra a parede nisso, ele só fala isso, não, a lista da ONG acabou?
Ele não sabe da que não gente, pode? ele falou que não tinha nada disso, que o Paulo é um louco. Roberto, pra você ter uma ideia, no primeiro júri, nós fizemos um júri de 51 horas. Teve interrupção durante a noite. Quando foi esse primeiro júri? Um ano atrás, janeiro de 2021. 2021. O júri total, da hora que começou, a hora que acabou, 51 horas. O júri, se eu não me engano, acabou numa sexta-feira. Na segunda-feira, o Paulo Pavese foi intimado para ir na Polícia Federal para esclarecer o que ele tinha falado no júri. Na terça-feira, ele foi intimado de novo. Na quinta-feira, ele foi embora para a Itália. Ele não veio para o júri agora. Ele falou para mim, eu não vou. Foi intimado por quê? Para poder esclarecer o que ele falou no júri, porque tinha gente deles ouvindo o que estava sendo falado, acusações contra esse poderoso que se dizia coordenador da ONG ou da Central de Transplante de Poços de Caldas. Isso foi falado claramente no júri. Existia um político por trás, uma pessoa influente na cidade, amigo dos poderosos de Minas Gerais que comandam o partido. Então, ele é intocável, ninguém podia mexer com ele. Isso tudo foi falado. No júri foi muito claro as questões que apareceram no júri, entendeu? E a coisa sai tanto do controle que eles tinham certeza que não ia acontecer nada. Eles tinham certeza absoluta. Era uma pergunta que eu tinha aqui, é por que o Paulo, o pai do Paulinho, tinha ido embora do Brasil. Ele foi embora do Brasil por essa perseguição? Não, ele foi extremamente perseguido, inicialmente pelo delegado da Polícia Federal de Poços de Caldas, porque ele acusou claramente de ser o primeiro que começou a sumir com as provas. Depois ele acusou esse político, ele acusou o Ministério Público, o promotor foi afastado. Aí colocaram um novo promotor que denunciou, o juiz condenou, o juiz foi afastado. Aí o processo foi desaforado para Belo Horizonte, porque não conseguia fazer o júri em Poços de Caldas. Então, assim, não acontece isso tudo dentro de um processo se não tiver um grupo muito poderoso atrás. O primeiro julgamento foi quando? Que ano? Não vou saber falar por datas, não. Mas eu posso fazer uma pesquisa em meia hora, a gente acha em qualquer lugar. Não, eu digo assim, mas foi já faz um tempo, ele não ficou 21 anos esperando. Não, faz um tempo, e eles não ficaram presos nenhum dia, porque eles começaram a fazer um monte de recurso e continuam soltos. Agora o STF restabeleceu a sentença de primeira instância de Poços de Caldas, porque ele falou, não, quem praticou o crime de retirada de órgãos responde no juiz singular. Quem matou para tirar o órgão responde no tribunal do júri. Porque são os crimes dolosos contra a vida. E o Paulo, ele só vai embora do Brasil em 2021 ou ele vai embora antes? Ele já estava sendo perseguido? Ele estava já começando a ir embora, porque ele já não aguentava mais ser perseguido, mas ele veio ao Brasil para o júri, ficou com a gente, nós fizemos o júri com ele. Inclusive, eu falei uma frase que eu acho muito significativa, que eu falei assim, olha, eu não sou um assistente do Ministério Público, porque o Ministério Público aqui não precisa de assistente, eles são competentes o suficiente para fazer o júri junto. Mas eu sou o advogado do pai. E quando acabou o júri ano passado, que o Ministério Público foi embora, quem sentou no meio-fio e foi chorar com o pai fui eu. Entendeu? Então, a minha relação com eles é muito próxima mesmo. Eu tenho muito respeito pela luta deles e várias vezes, igual agora, me emociona, sabe? Porque assim, foi muito lutado. Não foi uma coisa simples de falar assim, morreu um menino, os médicos foram a júri. Não, são 22 anos. Minha filha tem 30 hoje, minha filha estava no júri. Seria a idade do Paulinho e ele está há 22 anos que não é enterrado. Entendeu? Minha filha foi a minha assistente junto no júri. E ela teria a idade do Paulinho. Teria a idade dele. Até assim, foi em 2014 que os urologistas Cláudio Rogério Carneiro Fernandes e Celso Scaffi e o anestesista Sérgio Poli Gaspar foram condenados em primeira instância, apenas que variaram de 14 a 18 anos de prisão. Isso, doutor Narciso. Mas em maio de 2016 houve uma mudança no caso e a sentença foi anulada pelo TGM, lá pelo Tribunal de Justiça
TJMG, que é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Isso. Pois agora vão responder por homicídio. No início de 2021, esses daqui, porque em 2021 eles ainda não foram julgados? Esses aí nunca foram a júri. O STJ decidiu que o crime de remoção não é competência do tribunal do júri. Então, nesses casos, esses Mas dois aí urologistas... foi restabelecida essa sentença de Poços de Caldas para esses 3. Então, eles foram condenados. Condenados, estão condenados. Eles estão agora recorrendo, porque a primeira coisa foi a questão da competência. Eles brigaram durante esses anos todos com relação só à competência, não apreciou o mérito da condenação. E agora está em grau de recurso para apreciar o mérito, porque entenderam que a sentença do doutor Narciso estava correta. E a gente, eu vou entrar daqui a pouco mais a fundo também nesses julgamentos que 2014, 2021, para saber como é que são os próximos passos, para saber como é que estão esses 6 médicos. Mas aí com essas investigações, daí eu dei uma rápida olhada aqui também na minha pauta, que o Paulo pai, ele vai embora em 2013 do Brasil por conta de ele estar entrando... Não, ele tentou fazer, ele fez uma greve de fome na porta do palácio, ele pediu ajuda para Dilma, ele pediu ajuda para não sei quem, aí depois ele vem lutando com as forças e com as armas que ele tem. E ele não ficou com medo de morrer? Ele não tem medo de nada. Eu posso te afirmar, Paulo Pavese não tem medo de nada. Ele foi por uma questão estratégica, ele tem uma nova mulher. Pra você ter uma ideia, parece que tem 20 anos que ele não vê a mãe do Paulinho. Era filho único dele? Ele tem um filho, parece que do 2º casamento. Mas com a mesma mãe, era filho único. Parece que o Paulinho era o único. Eu ia entrar nesse detalhe que eu acho às vezes um pouco indelicado, mas... a gente fala muito do pai do Paulo. A mãe, ela também foi ativa, atuante? Você sabe quando uma pessoa sucumbe, se ela se desfaz, sabe? Então, o que aconteceu com ela foi isso. Ela não deu conta de seguir, ela não deu conta de conseguir, de permanecer casada. Ela não... Entendeu? É porque, assim... A história é muito pesada para um cara igual o Paulo, imagina para uma mãe, entendeu? Que não tem essa estrutura psicológica e tudo mais. Então, assim, eu entendo ela demais. Como é que ele... Aí ele vai embora, o Paulo vai embora em 2013. Pronto, até nesse momento eu não era advogado dele. Tá. Paulo foi embora para 2013, eu ainda não conheci o Paulo. Aí que o senhor conhece ele? Aí eu fui conhecer o Paulo no primeiro retorno dele ao Brasil, que ainda não tinha júri nenhum marcado e que eu fui indicado por uma pessoa que tem relacionamento comum. Ele me procurou, perguntou se eu poderia ajudá-lo a fazer o júri, se eu estaria pronto para enfrentar os problemas que eu iria enfrentar, como o descaso da imprensa, a má vontade do Ministério Público e a justiça encarando ele com descaso. Eu falei, não, eu estou pronto para isso. E aí a gente começou a promover o júri. Até esse 2013, eu imagino que num caso como esse, outras vítimas começaram a aparecer, outros casos. Como começam esses outros casos, se existem a chegar? São 7 outros casos investigados pelo mesmo modus operandi. 7 outros. Tá, não vai morrer, leva para Santa Casa, acabou. Também crianças, não? Não. Crianças que eu tenho conhecimento, só o Paulinho. E aí, como é que chegam no processo do Álvaro Yannis tem os casos, porque quando o caso ficou famoso, é igual quando você prende um estuprador. Com uma semana tem 2 vítimas, na segunda semana já tem 22, na terceira semana já são 50. As pessoas foram se manifestando. Eu recebo telefonema todo dia. Minha mãe em Curitiba, aconteceu a mesma coisa, doutor, vem para Curitiba, porque minha mãe, tiraram os órgãos da minha mãe em Curitiba. Eu falo, gente, eu não vou conseguir atender todo mundo. Não, e nem todas as histórias também têm... O que é importante, porque assim, o conjunto probatório que o Paulo conseguiu formar nesses 22 anos é tão forte que todos os quesitos, eu não sei se você conhece bem como funciona o júri, mas a partir do momento que você chega no 4º voto, você não lê os demais votos.
Até para não chegar e falar assim, foi 7-0. Então, todos os jurados condenaram. Então, quando dá 4-0 no quesito, 4-1, 4-2, 4-3, encerra a leitura dos votos. Todos os quesitos nos 2 júris, todos, foram 4-0. Eles não conseguiram, os 3 médicos não conseguiram receber não. Todos eram assim. Eles participaram do crime? Sim. Eles praticaram isso para tirar órgãos? Sim. Sim, todos 4-0. 1 sim, 2 sim, 3 sim, 4 sim, acabou. Todos em 0. As atas dos julgamentos estão presentes nos processos. É bem fácil de esses confirmar. outros casos já foram julgados também? Não, porque os outros casos, o pai não é o Paulo Pavese. Aí não consegue mover, não consegue movimentar, não consegue... Mas consegue ter esse conjunto probatório. Mas o Paulo fala, inclusive, o nome de quem são as vítimas. Ele falou no júri. Ele falou assim, eu queria avisar para o doutor Álvaro que não é um só não, ele ainda tem mais 7 para responder. E ele que é o Paulo que descobre essas outras vítimas? Não, as informações chegam ao Paulo porque hoje as pessoas não têm interesse em receber a informação, sabe? Então, assim, você procura um órgão do Ministério Público e fala, não vou olhar. Você procura um juiz, você procura um delegado, principalmente onde acontecia tudo na comarca de Poços de Caldas, que ninguém quer falar contra esse grupo poderoso. Não sei. Aí eles vão procurar o Paulo. Como que você fez? Eu estou tentando. Pra você ter uma ideia, eu agora fui procurado por uma pessoa, que eu não vou falar o nome, que ela virou para mim e falou assim, eu queria federalizar o processo da minha filha igual você federalizou o do Paulinho. Falei, não estou entendendo o que é federalizar. Não, eu quero tirar. Vocês conseguiram tirar de Poços de Caldas. Falei, não, mas a gente desaforou para a capital. Ela falou, porque o meu é no estado do Sul, eu quero tirar de lá. Falei, mas aí a gente não consegue. Ela falou, mas está todo mundo corrompido, eu não vou conseguir ter um julgamento justo. Eu falei, mas aí eu não consigo tirar, sabe? Então, assim, igual eu recebi esse lamento solo, solitário e isolado de uma mãe, essas pessoas todas provavelmente procuraram um órgão público e foram tratados da mesma forma, sabe? Não vão conseguir fazer nada. E fica por isso. E eles podem... O Paulo não parou. O Paulo não parou e o Paulo não para. O Paulo é uma máquina de trabalhar, de procurar. É uma pessoa muito inteligente, tem uma memória de leão. E ele lembra tudo, ele lembra data, ele lembra folha no processo, ele lembra tudo. É muito impressionante. Essas outras vítimas, então, podem nem ser julgadas, nem podem ir para julgamento. Provavelmente já está tudo prescrito, porque foi muito na mesma época do Paulinho. Porque foi quando caiu a casa da instituição e começaram as provas a aparecer. Porque depois disso eles passaram a ser muito cuidadosos. Por exemplo, eles mantiveram ainda, depois do Paulinho, eles mantiveram o esquema? Ninguém acreditava, Beto. Ninguém acreditava no Paulo Pavese, acreditavam nos médicos. Eles são pessoas referências na sociedade de Poços de Caldas. E Poços de Caldas continua sendo... Não, porque foi suspenso os transplantes na Santa Casa. E aí mas eles mantiveram... E a ONG foi considerada ilegal na CPI do tráfico de órgãos. E aí, mas eles continuam fazendo... É um crime organizado isso? Aí agora já é uma investigação posterior que não cabe no caso do Paulo Pavese, mas que as autoridades deveriam investigar. Como que eles continuaram? Se ainda continua acontecendo esse monte de coisa. Não, porque talvez alguns dessas mortes pode ter ocorrido até antes mesmo do Paulinho. Desses 7 casos, sabe? Porque foi muito na mesma época. Eles eram muito relaxados para preencher os relatórios, todo paciente ele é acompanhado de uma prancheta. Você vai lançando ali tudo que você faz. A Novalgina 9,6, apliquei isso não sei que horas. Então isso tudo tá lá. Só que eles tinham tanta certeza que não ia acontecer nada, que eles escreviam o que eles queriam. Você vê, um menino de 10 anos em morte encefálica, eles usaram anestesia inaladora. Isso aí, e escreveram. Eles escreveram com a própria mão, eles escreveram. E o correto seria nada, né? Porque vai cortar... Nenhuma anestesia, ele está em morte cerebral. Para que ele vai ter anestesia? Não tem anestesia nenhuma. Eles chegaram
a ser condenados por crime organizado ou formação de quadrilha? Não, formação de quadrilha não. Eles foram condenados no concurso de pessoas, que aí agrava a pena e isso foi considerado na hora da fixação da pena. Uma coisa que me marcou aqui o senhor falando é que um dos médicos ficou rindo, né, enquanto... Foi nesse júri, não, eu vou te mandar o vídeo do depoimento dele. Ele riu. No júri, isso? Agora, o último júri, doutor Álvaro Yannes, ele não compareceu no júri, o interrogatório dele foi no primeiro dia, a sentença saiu no segundo. E ele estava online, porque ele falou que estava com medo de Covid, sendo que uma semana antes ele estava dando palestra, sem medo de Covid nenhum. Aí ele estava online, o advogado dele no plenário, e ele online. Ele foi e começou a rir. Ele riu uma vez, ele riu duas vezes, ele riu três vezes, e o promotor falava com ele assim, o senhor pode rir, deve estar engraçado para o senhor, eu não estou rindo, eu estou chorando. Várias vezes, você vai ouvir isso na gravação, porque a gravação é completa. Aí lá pelas tantas ele tenta chorar, e não sai lágrima. E foi impressionante, Beto, porque a gente estava vendo ele no monitor grande, e ele olhava para uma pessoa que estava por trás da câmera, ele olhava. O promotor ainda perguntou assim, tem alguém te instruindo aí? Ele, não. E ele estava assim, sabe aquela expressão corpo que fala, para mim é fatal no júri. Ele estava forte, rindo, chorou, e foi dobrando. Lá pelas tantas ele gaguejou, falou que não queria responder uma pergunta, não vou responder a outra, não vou responder mais nenhuma. Nessa hora eu levantei e fui pro promotor e falei assim, vai tomar 25 anos de cadeia. É porque ele ruiu, sabe? Ele desfez aquela figura do médico impávido, colosso, espetacular, humano, acabou. Porque ele foi debochado, ele foi cínico, ele riu de uma situação terrível, onde estava todo mundo super comovido, os promotores todos muito emocionados, os jurados completamente condoídos com toda a história. Ele riu. Então, assim, ficou ruim para ele, sabe? Muito ruim. Em abril de 2022, que foi o julgamento. Esse. Não tinha muito motivo da Covid, né? Exatamente. E ele médico, pior de tudo, ele médico. O que o CRM falou desse caso? O CRM simplesmente se omitiu. Falou que não Mas existia. Investigou e absolveu todo mundo. Não, isso foi cobrado, inclusive, agora no Tribunal do Júri, que fosse enviado para o CRM todas as sentenças para eles entenderem. Apesar de que os processos administrativos estão todos prescritos também. Os hospitais já foram condenados dentro do que pode ser condenado. A Santa Casa... Os hospitais não, né? O hospital. A Santa Casa. A Santa Casa não pode fazer... O outro hospital foi um rito de passagem ali para... A Santa Casa se manifestou, falou alguma coisa, falou isso... Eu acho que a Santa Casa, por ser uma instituição meio sugêneres, né, não tem nem ninguém que possa vir falar por ela assim e pôr a cara para defender, sabe? Acho que eles deixaram os médicos brigar. O responsável pelo setor de transplante da Santa Casa era o Álvaro Yannes, que ele era o responsável pela retirada e pelo implante do rim na clínica dele particular. Onde ele fazia a lista dele pessoal, onde ele atingia e vendia os órgãos que ele conseguia receptar. E ele ficou medicando como médico nesses anos todos? Continua, inclusive. Ele conseguiu um habeas corpus agora e não está preso. Ele pode clinicar, ele não tem nada que proíba ele de medicar. E como foi esse julgamento de 2022 agora em abril? O que aconteceu? Quais foram as condenações? Então, em abril agora foi julgado o Álvaro Yannes, que é exatamente esse, que foi a pessoa que participou do laudo de morte, da morte cerebral, que não poderia ter sido ele, que fez a retirada dos órgãos, que fez o implante dos rins e que acompanha os rins e que é um dos diretores da ONG Central de Transplante Paralela que existe em Poços de Caldas. Ele é isso tudo. E ele foi o último a ser julgado porque ele conseguiu recursos em cima de recursos. E aí o que aconteceu? Quando começou o júri, eu acreditava que ele ia chegar entubado, porque quando falou que está com Covid, eu falei, vai fazer um teatro. É médico, vai chegar de ambulância, entubado, vai parar aqui na porta do fórum, vai mandar o juiz ir lá
ver se ele tem condição de ser julgado. Ele não fez isso, para minha surpresa. Foi o que eu te falei, ele chegou muito impávido e forte e pronto para o combate. Por online, por distância. Online. No primeiro dia do julgamento, presta atenção o que vai acontecer. A sentença saiu no segundo dia, ele já não estava mais nesse IP. Aí ele não conseguiu ser preso. Porque na hora que acabou o interrogatório dele online, ele saiu do lugar que ele estava. Porque ele foi condenado a 21 anos e 6 meses de prisão, regime fechado. Pela morte do Paulinho. Por homicídio? Homicídio doloso. Não foi condenado pela retirada dos órgãos, porque já tinha prescrito. Por isso que os outros dois tomaram 28 anos e ele só tomou 21. Então, ele tomou 21 anos. Num caso de homicídio doloso, não precisa esperar trânsito julgado. Precisa? Não, foi decretada a prisão de imediato. E não localizaram ele no IP, onde ele fez o depoimento dele. Aí ele foi... Ele tentou um habeas corpus no Tribunal de Justiça, que teve a liminar negada. Ele foi para o STJ e conseguiu uma liminar. De habeas corpus. De habeas corpus. Sendo que o STJ não deu a liminar no habeas corpus, porque ele fez o pedido antes. Ele entrou com o habeas corpus no TJ falando o seguinte: eu sou médico, eu vou ser condenado no dia 22 de abril, se eu não me engano a data, e o juiz vai decretar minha prisão, e eu não quero ser preso, eu quero um habeas corpus. Ele pediu preventivo? Ele fez um habeas corpus preventivo. Foi indeferido, primeiro em Minas Gerais, não foi provido o habeas corpus, não foi concedida a ordem. Aí ele foi para o STJ nem conheceu do habeas corpus dele, falando que ele não podia usar o habeas corpus, porque ele estava fazendo um habeas corpus em cima de uma negativa de uma liminar. Ele falou assim, que não cabe habeas corpus em cima de liminar negada. O habeas corpus seguinte ao STJ vai ser quando o mérito estiver julgado. Muito bem, ele foi condenado, o advogado voltou com o habeas corpus para o TJ, o desembargador relator falou que não concedia a ordem pelos mesmos motivos que já tinha negado a ordem no habeas corpus preventivo. O STJ concedeu, sendo que subiu num habeas corpus numa liminar. E agora vocês estão tentando derrubar o habeas corpus? Agora não. A Procuradoria, o Ministério Público e a assistência não tem o que fazer no caso de um habeas corpus. Isso é um remédio processual que é cabível a ele. Não existe recurso. E vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada. É o que o Paulo Pavese fala. Ele não vai ficar preso nenhum dia. Mas, desculpa, mas isso foi a primeira instância? Vocês estão indo para a segunda para pedir alguma coisa? Não. Nós da acusação não temos o que fazer. Nós temos que aguardar ou a ordem de habeas corpus ser denegada, o que não foi. Talvez agora no mérito, no STJ, eles possam revogar essa decisão liminar. E nós não temos o que fazer. Nosso Ministério Público, inclusive o Ministério Público de primeira instância nem atua na segunda instância, né? Deve ser muito frustrante para todos vocês. O Paulo Pavese está indignado, é por isso que talvez ele não ajude nessa entrevista, porque ele não quer mais, sabe, continuar com esse assunto. Ele falou que eu estou fazendo papel de palhaço. Fechar o caixão do filho. Ele falou para mim que tinha fechado o caixão na condenação do Álvaro. Esse foi o Álvaro Inhanes. Inhanes. Inhanes que fala. Inhanes. Ele foi agora em 2022. Em 2021... Foram julgados, isso, Bonfito, Zé Luiz e... São 3 médicos. É o José Luiz Gomes da Silva, José Luiz Desculpa, Bonfito, por óculos. José Luiz Bonfito... E o Marco Alexandre Pacheco da Fonseca. Marco Alexandre Pacheco da Fonseca foi o médico que fez a entrada do Paulinho no primeiro hospital. Que é o que o Paulo fala, ele não tem nada a ver com isso. Desse jeito eu vou te mandar o vídeo. Ele fala assim, tanto que eu não estou aqui para vingar, que esse médico que está aqui, eu não sei nem o que ele está fazendo aqui. Então, coitado, no caso desse doutor Marco Alexandre, deve ter sido também anos de angústia também. 21 anos, 21 anos também sendo
Mas o Paulo Pavese, como ninguém levava o Paulo Pavese a sério, ele já tinha falado isso há mais de 10 anos atrás. Só que como não levava a sério para falar mal, não levava a sério para falar bem, entendeu? Eles não queriam dar credibilidade à conversa dele. Agora, os outros dois médicos, o José Luiz Gomes da Silva e o José Luiz Bonfito... saíram presos do tribunal do júri, ficaram presos por aproximadamente 5 ou 6 dias e conseguiram uma liminar em habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eles foram condenados a 25 anos. Eu acho que um pouco mais. Não, mas eu posso estar errado, eu não sou muito bom de número. Sejam mais de 20 anos. E eles só ficaram... A diferença das penas aí é exatamente a remoção do órgão que com o Álvaro não pôde ter porque está prescrito. E no caso aqui, eles também ficaram 5, 6 dias na cadeia. Os dois foram presos, saíram presos do tribunal do júri e ficaram 5, 6 dias e conseguiram um habeas corpus. Foram julgados pelo quê? Por o quê? Homicídio, só que no concurso de crimes, no homicídio e na remoção de órgãos, porque aí atrai, né? A questão da competência atraiu para o tribunal do júri apreciar a remoção de órgãos. Também foram condenados? Foram condenados a homicídio doloso. Homicídio doloso. Com a remoção de órgãos ilegal. E também estão com habeas corpus, não sabemos habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não é pelo STJ. O Álvaro Yannis foi concedido pelo STJ numa liminar. Então, então nós temos o Álvaro, o José Luiz Bonfito, daí nós temos esses 3 que foram condenados por homicídio doloso. Não, esses 3 condenados por homicídio doloso. Isso. Aí nós temos, em 2014, os urologistas Dr. Cláudio Rogério Carneiro e Celso Scaff e o anestesista Sérgio Poli Gaspar, pela remoção de órgãos. Foram condenados entre 14 e 18 anos por remoção de órgãos, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reverteu a sentença em 2016. Anulou e agora restabeleceu. Nesse julgamento de 2020. E não foi o Tribunal de Justiça, foi o STJ, se eu não me engano. O STJ. Desculpa, esses 3, eles foram revertidos em 2021 ou 2022? Eu não vou saber te falar. Mas foi talvez em 2021, logo depois do primeiro julgamento, que a gente ainda ficou em dúvida se o julgamento seria anulado por essa questão ou não. Então eu tenho certeza que foi entre os 2 julgamentos, de 21 e 22. Agora também 20 anos depois. Primeiro 21 anos depois e agora 22 anos depois. E também estão soltos? Nunca foram presos. Bonfito e o primeiro José Luiz, os dois José Luiz estiveram presos alguma coisa uma semana e foram soltos com festa em Poços de Caldas, carreata, foi isso que eu te falei. Queima de fogos. Era um horror. O Paulo teve que mudar de Poços de Caldas, ele era agredido na rua. Você que é um louco, eles são uns santos. Isso aconteceu. No júri veio uma das pacientes do Dr. Álvaro e falou assim, ele é um pai para mim. Ele me deu o rim, ele cuidou de mim, ele me paga a cesta básica, ele me buscava em casa para fazer o tratamento renal. Ela falou isso no júri. Para ela pouco importa como ela ganhou o rim dela. Aí é aquilo que eu te falei naquela questão do estado de necessidade, sabe? A gente não tem muito como julgar a pobre coitada que recebe um rim. A gente tem como julgar quem age dolosamente, mata uma pessoa para poder vender um rim. Mas também cabe a pessoa que recebe saber se aquilo é idôneo também, se você... pelo menos eu falo então, vai. Até por conta do transplante, do programa que a gente faz, eu acho que a pessoa que recebe um órgão, ela tem que ter um agradecimento enorme, e sempre tem, que a gente fez já isso, vários depoimentos, eles são muito agradecidos, eternamente agradecidos, por quem teve a generosidade da doação, mas eles também sempre se preocupam que tudo seja... Ninguém quer, eu não vou matar uma pessoa para eu ficar vivo. Eu posso talvez até te afirmar que essas pessoas, nesses casos concretos que a gente está tratando aqui, elas não sabiam à época
que estava acontecendo isso na Santa Casa, sabe? Não, eu Não tenho era, certeza. não era de conhecimento público. Então é por isso que eu poupo muito Tá. os receptores dos órgãos, sabe? Mas depois de saber, não dá para Agora, continuar não, defendendo, né? não, e que existia uma lista paralela, que isso era público e notório, que eles estavam pagando pelos implantes de rim, isso aí já era claramente ilegal e imoral. 22 anos. É uma vida. Não para o início, porque teve lá o primeiro julgamento em 2014, mas 22 anos para o Paulo fechar o caixão do filho. Mas não deve ter sido o enterro ou a cremação que ele imaginou. Por que tanto tempo? A justiça é falível em um ponto. A justiça é feita pelos homens. Os homens não são as pessoas que a gente espera que são, principalmente quando recebem um negócio que chama poder. A máxima "dê ao homem poder que você vai conhecer ele" é fatal nesses casos. Eles montaram uma grande indústria de transplante de órgãos. Eles eram literalmente mercadores de órgão. Numa questão muito rentável. O receptor desesperado vai pagar o que você pedir. A família enlutada vai entregar aquilo que o médico falar. Você está confiando na mão do anjo, aquilo que a gente começou falando desde o início. Então, assim, junta uma série de fatores que, se não fosse o Paulo Pavese, eles estariam vendendo órgão até hoje. E o Paulo Pavese afirma que existe uma máfia de transplante no Brasil que está milionária. Uma vez eu entrevistei um grande jurista que me falou algo que é quase perder a esperança muitas vezes, que é: quem tem dinheiro no Brasil não vai ser preso nunca, ou se for, vai demorar bastante. Porque são tantos recursos que você pode ficar pedindo. Isso é real? Isso é real? É real. Eu te afirmo com toda certeza. Ó, ele foi condenado a 22 anos depois, ele foi condenado a 21 anos de cadeia. Eu te afirmo com toda certeza, se fosse a enfermeira que tivesse feito isso, a enfermeira já tinha sido presa, condenada, já tinha saído. Ela já estava de volta já. Mas quando são os médicos poderosos da cidade, eles foram levar na júri quando deu, e assim mesmo, porque houve um trabalho imenso, não só do pai, como de uma força-tarefa do Ministério Público que atuava em Belo Horizonte. Meu trabalho, que também dediquei muito tempo a isso tudo, sabe? Muito pedido, marca o júri, designa o júri, está faltando o quê? Vamos ajustar, vamos fazer isso. E a luta do Paulo, né, que é um negócio fora de série. Paulo hoje é um dos meus ídolos. Gostaria muito de entrevistá-lo. Fica sempre o meu convite aqui. Se ele se sentir à vontade de querer conversar, estaremos de câmeras abertas para ele. Uma pergunta técnica. Se o Álvaro Yanez tivesse sido preso, por ele ter sido condenado a 21 anos, pouco mais de 21 anos, e o crime já fazer 22 anos, passa a valer a partir da condenação, ou contam esses anos de espera de julgamento? O processo penal tem umas questões que chamam interruptivas. Então, assim, citação interrompe o prazo, sentença interrompe o prazo, começa a contar tudo de novo, sabe? Então essas causas interruptivas de prescrição, elas valem. Então, assim, a partir do momento da sentença, começa a contar tudo de novo. Ele teria que cumprir, em tese, a parte inteira do regime fechado, para depois ir para um regime semiaberto e, posteriormente, para o regime aberto. O que não daria tempo com a idade dele, porque ele não vai viver esse tempo todo. Quantos anos ele tem hoje? 75 anos, ele falou no júri. Uma pessoa de 75 anos vai presa, não, né? Não, iria preso se ele estivesse lá, mas como a oitiva dele, o depoimento dele foi feito no primeiro dia do julgamento e a sentença saiu no final do segundo dia, ele já não estava mais no lugar para ser encontrado. Ou seja, além de tudo, foi fugitivo. 22 anos, ele protelou, não apareceu no júri, foi covarde, porque os outros 2 médicos, os outros 3 vieram a Belo Horizonte, enfrentaram o júri com os familiares na tribuna assistindo, foram condenados, foram presos e conseguiram um habeas corpus. Ele não, ele fugiu 22 anos, não compareceu no júri, fugiu da prisão e conseguiu um habeas corpus precário, um habeas corpus de argumentos precários. Eu pelo menos,
Acho que foi um horror. E esse habeas corpus, ele tem tempo de validade? Enquanto ele não for, ou se ele for, é porque ele foi julgado na liminar, eu não sei se você entende isso, ele foi feito uma liminar, ele vai agora para o mérito. Se o relator perder no mérito, restabelece a prisão. Se o relator ganhar no mérito, ele vai ficar solto para sempre. Mas pode demorar tanto para... Não, o próprio julgamento do habeas corpus não está nem previsto de acontecer. Doutor Dino, tem algum ponto que a gente não tenha falado sobre esse triste e longo caso? Não, eu acho que a gente abrangeu bem. Eu não sei se você ainda tem alguma dúvida com relação a ser esclarecido. É uma história que é aquilo que eu falei, né? Médicos... Chega a ser macabra, né? É macabra porque ela é muito dinheirista, né? E um médico ser tão dinheirista e tão raso. A vida pelo pouco, por nada, é muito... Não é do... O médico não é... Médico não é para isso, né? É o anjo-demônio, né? Como se existisse o anjo-demônio, mas se você precisasse caracterizar nisso, o médico seria... Não, esse conflito incomoda, sabe? Porque você tem, assim, eternamente você tem uma visão do médico como aquela pessoa de branco, né? Que chegou ali para te acolher. Não para te recolher. É mesmo quando você vê um esportista se destruindo em drogas. Você fala, como pode? O esporte é saúde. O cara é um exemplo de ser saúde. Além de tudo, é você ser o super-humano e você tá destruindo na droga, você foge muito à imagem do que você projeta no outro. Exatamente. Então, realmente é uma triste história do Paulinho, que aos 10 anos... teve que se tornar somente um poço de órgãos, né? Mais nada. Em poços de campos. Virou um poço de órgãos inicialmente e depois virou Mas daí ele virou bote de uma luta. Exatamente. É o que eu disse também, assim, o Paulinho morreu muito triste, mas graças a ele, outros Paulinhos não existiram. Com certeza. Então, que o pai tenha feito... do luto para a luta, que é uma frase cada vez mais das vítimas que eu vejo quanto isso é importante, e que ele consiga agora se restabelecer, que acho que nunca será inteiro, mas que os cacos se colhem inteiros. Eu acho que os cacos estão colados, eles não vão ser devidamente apagados. Não dá, são marcas. Doutor Dino, eu vou fazer uma cabeça de encerramento, eu volto para me despedir, só o senhor aqui, um segundo só. Tranquilo. Tive o prazer de conversar aqui com o Dr. Dino Miralha, o advogado da família do Paulinho Pavese, ou do pai Paulo Pavese, que expôs aqui todo esse enredo, como a palavra usada, muito macabro, e que, por um lado, pôs fim a essa desnecessária, vamos chamar como o próprio Paulo Pavese chama no livro dele, que é a máfia dos órgãos, não é isso? O Paulo pai fez um livro, que é o Máfia dos Órgãos, que pelo menos tenha colocado fim, pelo menos uma máfia dos órgãos. Que a gente sempre acha que é uma teoria da conspiração, uma lenda urbana, e quando a gente se bate de frente... transplantes o transplante de órgãos são coisas muito sérias e muito bem feitas no Brasil. Como o doutor Dino falou aqui, muitas vezes a pessoa que pode estar necessitando de um órgão pode ir além de tudo. Pode ser até entendível, mas não vale a morte de ninguém para você continuar vivo. Siga os caminhos reais e naturais, que todo mundo que precisa de um órgão, uma hora conseguirá ter, desde que as pessoas doem. Mas doem porque realmente tiveram a sua morte cerebral e que as famílias dos doadores entendam que quem decide a doação é a família, é o marido, é a esposa, é o filho ou o familiar mais próximo, não é quem morreu. Então seja generoso, entenda que tem um tempo de doação, você precisa dar horas de vários exames e permita que o seu ente querido que morreu de morte cerebral, que geralmente são mortes muito surpreendentes, de acidentes e tudo mais, continue de alguma maneira vivo em outras pessoas que precisam tanto. Obrigado, até a próxima.